dar então, irmãos, continuidade ao nosso estudo na primeira carta do apóstolo Pedro. Hoje vamos ler os versículos 5, 6 e 7 do capítulo 1, mas vamos começar com o 4, até porque o 5 é uma continuação do 4, para que não fiquemos ou tenhamos dificuldades em nos ficar completamente no contexto. Então, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 4, 5, 6, 7. Vamos ler então o 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo o ouro refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Deus abençoe a sua palavra lida em nossas mentes, corações e nos conduza também na exposição da sua palavra. Como sempre fazemos, irmãos, temos que fazer um pequeno resumo do que foi dito, por causa de talvez pessoas que não tenham acompanhado os demais, e de qualquer maneira para ajudar os que já estão acompanhando a colocá-los melhor ainda dentro do nosso contexto. O ano 64 é a data mais provável da escrita desta primeira carta do apóstolo Pedro. Esse foi o ano quando Nero incendiou Roma, culpando os cristãos e dando início oficialmente à perseguição do cristianismo por parte do Império Romano. A saudação de Pedro, falando daquela que está na Babilônia, reforça a ideia da maior parte dos intérpretes do Novo Testamento, que o local no qual foi escrita a carta primeira de Pedro foi a cidade de Roma, um local muito próximo, à luz do fato de que após o incêndio e o início da perseguição oficial do Império Romano, Roma passou a ser chamado pelos cristãos de a Grande Babilônia, sendo que todo o Império Romano passou a ser apelidado, ou chamado, ou designado por Babilônia. Pedro, um apelido que se tornou praticamente na quase substituição do nome hebraico Simão, do autor da epístola. Uma espécie de memorial da declaração de Pedro sobre Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O título de príncipe dos apóstolos dado a Pedro pode ser considerado, desde que não nos esqueçamos de que Paulo chamou Pedro, junto a Tiago e João, de colunas da igreja, demonstrando a importância igual dos três. De qualquer forma, Pedro nunca reivindicou superioridade sobre os demais, na verdade se colocou como um presbítero junto aos demais presbíteros, 1 de Pedro 5:1. Na carta encontramos a oportunidade de tecermos comentários acerca da predestinação e não predestinação, quando Pedro chamou os cristãos de eleitos de Deus. A Trindade também foi mencionada e estudada quando Pedro falou do pré-conhecimento de Deus Pai, da obra santificadora do Espírito Santo e obediência a Jesus Cristo, e aí nos deu a oportunidade de discutirmos a divindade plena de Jesus, quando declarou: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Aí também podemos refletir sobre a aspersão e imersão, quando Pedro se referiu à aspersão pelo sangue de Jesus. Enfatizou o fato de que os seguidores de Jesus, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, não são propriedades do mundo. Nós somos, porque somos seguidores de Jesus, como que estrangeiros. E Pedro juntou isto à importância da ressurreição de Jesus Cristo e destacou, consolando a igreja perseguida, que ela tem uma herança
que tem a ver com o se herdar a Canaã celeste, eterna, os novos céus e a nova terra. Trabalhou o fato de que os seguidores de Jesus não tinham do que se envergonhar por terem deixado o judaísmo, os de origem judaica, e o paganismo, os de origem gentia, porque ser seguidor de Jesus é ter recebido uma realidade incorruptível, uma realidade que jamais será contaminada, uma realidade que sempre se renovará e que terá o seu ápice na realidade guardada nos céus para vocês, ele disse, ele escreveu. E aí então entramos, meus amados, na reflexão de hoje. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. A herança dos que se dão a Jesus Cristo está segura nos céus, mas não somente a herança, também os que a recebem. Pedro escreveu, mediante a fé, vocês são protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé. Esta é a mesma fé que, usando a graça de Deus, nos leva a receber a salvação que está em Jesus Cristo. Não existe a fé que Deus usa para nos proteger se ela não for a mesma fé que nos levou a receber a graça da salvação. Efésios 2, 8, 9. A proteção de Deus mediante a fé é prometida aos que têm a herança guardada nos céus, isto é, aos que estão salvos e salvos. Há uma proteção generalizada de Deus ao planeta, ao mundo, à humanidade, ou tudo estaria bem pior do que está. Sem esta proteção divina generalizada, por exemplo, a Covid-19 já teria feito estragos ainda muito maiores do que tem feito e vem fazendo. Muitos pais e progenitores de crianças haveriam de matar ainda mais crianças, mas há a proteção de Deus aos que lhe pertencem em Jesus Cristo também. Agora, esta proteção, a proteção de Deus ao povo que possui Jesus Cristo, ou que se deu a Jesus Cristo, e que pode exercer a fé, que não é o crer no crer, mas a fé estabelecida em Deus por meio de Jesus Cristo, esta proteção não é generalizada. Esta é uma proteção específica, é uma proteção especial. Esta é, irmãos, a mesma fé sem a qual é impossível agradar a Deus, porque sem ela, Deus não nos protege, e isso o entristece, porque Ele quer nos proteger. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, 6. Mas é também a mesma fé, que é a fé daquele pai que trouxe seu filho a Jesus e que precisou pedir a Jesus, ajuda-me a vencer, Senhor, a minha incredulidade. Marcos 9, 27. Então é a mesma fé daquele pai que às vezes e algumas vezes nos leva a repetir ou fazer nossas as palavras daquele pai naquele momento. É a fé que é o dom de Deus, que é a dádiva de Deus, entregue a nós para que possamos usá-la. É a fé que faz parte da ação do próprio Deus, que por meio do seu Espírito Santo nos há de guardar até o fim, como está declarado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 8. Porque cremos em Jesus Cristo, ainda que a nossa fé, por causa das nossas limitações humanas, não seja uma fé poderosa, por causa da ação da graça de Deus, nós estaremos, por exemplo, para sempre protegidos da perdição eterna, já que nós temos a nossa herança guardada nos céus. Quando o apóstolo escreveu, mediante a fé vocês são protegidos, vocês são guardados, este verbo proteger, guardar, que está neste trecho da carta de Pedro, na língua grega é um termo militar, usado então pelo escritor sagrado para passar a ideia aos cristãos daquela época, para nos passar a ideia hoje de uma proteção poderosa, guerreira, aquela do tipo
o anjo do Senhor acampa, monta guarda ao redor daqueles que o temem. Salmo 34, verso 7. A mensagem de Pedro é a de que, conquanto os herdeiros de Cristo estejam em perigo, nada menos do que o próprio poder de Deus é quem cuida deles. Isto é, conquanto nós, como povo de Jesus Cristo, estejamos em perigo, nada menos do que o poder do próprio Deus é quem cuida de nós. Verdade. O estar protegido pelo poder de Deus, no entanto, nem sempre significa a maneira que a gente acha que tenhamos de ser protegidos, que tenhamos de ser cuidados, mas é aquela maneira explicada pelo apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Essa proteção de Deus é que dava a Paulo essa condição de ter aprendido o segredo de viver contente, mesmo passando fome. Quando tinha comida, não tinha comida. Quando tinha muito, não tinha quase nada, passando necessidade. E ele explica: eu posso tudo naquele que me fortalece. Esta proteção de Deus, irmãos. O versículo 6 do estudo de hoje nos fala de ser entristecidos, de que nós podemos ser, inclusive, entristecidos por todo tipo de provação. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A expressão por um pouco de tempo está ou tem a ver com a convicção de Pedro, que era a mesma convicção de Paulo, de que Jesus estava para voltar ainda naqueles dias, ou em um tempo ainda bastante perto, né, daquele que eles viviam. Isso o Espírito Santo, eu tenho explicado isso, irmãos, que inspira esses homens a escreverem estas coisas, nunca tirou a liberdade deles imaginarem certas coisas que eles queriam imaginar, e nem os impediu de escrever desta forma, exatamente como uma espécie de preocupação do Espírito Santo de Deus de tornar esta palavra de Deus maravilhosa, divina, poderosa, de Deus, ao mesmo tempo na palavra dos homens, que tem muito a ver com a realidade minha, a realidade sua, a realidade de nós todos, porque mesmo crendo em Deus, nos dando a Deus, procurando viver perto de Deus, nós assumimos às vezes determinados posicionamentos que não são os mesmos posicionamentos de outros irmãos que têm, no entanto, as mesmas experiências. Pode e é difícil entender quando nós somos notificados de que, por causa do nome do Senhor Jesus, crentes em Cristo como nós, crentes como nós, são torturados, são abusados, são mortos. Onde está a guarda de Deus por eles? Onde está a proteção de Deus para eles? Irmãos, por mais difícil que em nossas mentes humanas a gente possa aceitar isso, mas a verdade é que Deus não os desampara. Deus não os desamparou. Eles foram guardados, mesmo sendo machucados, mesmo sendo mortos. Nem a morte e nem a vida pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38. A proteção de Deus, a guarda de Deus não significa vidas sem problemas. Não quer dizer vidas sem sofrimentos, sem desafios, sem sobressaltos. Proteção de Deus significa vidas que, de uma forma ou de outra, podem sentir o amor de Cristo, que excede a toda explicação, e a paz de Deus, que excede a toda compreensão. Efésios 3,19, Filipenses 4,7. A proteção de Deus significa ter razões para alegrarmos-nos em Deus, conforme Abacuque 3,17, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja uvas na videira, e falhe a safra de azeitonas, e cesse a produção de alimentos nas lavouras, e deixe de haver ovelhas no redil e bois nos estábulos. Mesmo assim, nós nos alegramos no Senhor.
É esta proteção de Deus que dá condição às pessoas de fazerem isto. Proteção de Deus significa viver a realidade do que está em Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque em ti confia. Então é a proteção, acima de tudo, é a proteção que está no interior da alma imortal, por causa da proteção de Deus, que nunca se perderá. A nossa alma, por causa desta proteção de Deus, desta guarda de Deus, por aquilo que nós recebemos de Jesus Cristo, ela nunca se perderá. Ela estará sempre guardada, como já lemos há pouco, no que está lá em 1 Coríntios, escrito por Paulo, que o Espírito nos fará chegar perfeitos ao dia do Senhor. Como é que é isso? Nós não vamos errar? Não, nós vamos errando e levantando, mas naquele momento, quando o dia final chegar, por causa da obra do Espírito Santo permanente em nós, nos mantendo salvos, porque pela graça fomos salvos e pela graça continuamos salvos, o Senhor vai nos olhar como perfeitos em todas as coisas, porque a perfeição foi colocada em Jesus e Ele então se tornou perfeito por nós todos. A proteção, então, acima de tudo, está na alma, e foi exatamente a fé em Jesus Cristo que estava colocando os cristãos dos dias de Pedro em dificuldades. Eles estavam passando por sofrimentos, eles estavam vivendo perseguição, exatamente por causa desta fé em Jesus Cristo. Porque foi seu ódio à fé em Cristo que levou Nero a perseguir os cristãos, que levou Nero, com a sua mente doentia, tomada pelo diabo, a fazer deles, dos cristãos, tochas vivas, e entregá-los às feras, prendê-los e confiscar os seus bens. Mas era esta fé que os identificava como herdeiros legítimos a quem Deus protegia. Não só protegia, mas o texto diz, protegia poderosamente. Com certeza há nisso um paradoxo. E é este paradoxo que também tem a ver conosco, porque o apóstolo afirmou que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Ou seja, até o final dos tempos, que é quando acontecerá a revelação da salvação, e então isto nos inclui, nós vamos viver esta realidade. De sermos protegidos, sim, de sermos guardados, sim, pelo Senhor, mas que isto não significa não sofrermos, não ficarmos doentes, não passarmos por este ou aquele tipo de dificuldades, de provas além das nossas forças, sem que isso signifique que nós estamos dando as costas para Deus ou que estejamos vivendo uma vida espiritual relaxada. Há muitos problemas que acontecem por causa de vidas espirituais relaxadas, mas não significa que às vezes aquele problema, aquela situação, aquele sofrimento que aquele irmão, que aquela irmã esteja passando, esteja nisto uma espécie de castigo de Deus, o abandono de Deus, porque ele então também abandonou o Senhor. Não acontece isso, irmãos, não é assim que Deus trabalha em relação àqueles que lhe pertencem. Nos corrige quando precisamos corrigir, né? Pregamos sobre isso no domingo à noite passada, mas isso não significa que o Senhor não continue nos guardando e nos protegendo. A palavra revelada, né? Pedro diz que isso durará até a revelação da salvação. A palavra revelada que aparece no texto é Apocalipse, que é revelado, que é revelação no sentido de algo que é mostrado de modo a que ninguém possa deixar de ver. Todos vão ter que ver esse tipo de revelação. A salvação que já foi revelada a nós, que nós recebemos em termos de mensagem, ela foi revelada em termos de mensagem. Ela, de certo modo, não foi revelada ainda de forma completa. Será revelada em termos de realização, de concretização, quando o Senhor voltar. Quando, então, nenhum mal chegará mais à nossa tenda. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos. Não estou acompanhando esse raciocínio de Pedro. Vocês são protegidos pelo poder de Deus, mas vocês são entristecidos.
é a outra maneira de dizer, não se iludam. Eu não estou dizendo que esta proteção de Deus, que acontece, vai livrar vocês de todos os problemas. Não vai deixar que vocês enfrentem isto ou aquilo. Não vai deixar que vocês morram, como muitos de vocês já estão morrendo por causa da fé cristã. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo, olha aqui, todo tipo de provação, não é algumas provações. Não, vocês vão ficar tristes por um certo tipo de provação que nunca pode ir para o outro, que não tem Deus, mas nunca virá para você. Não diz isso não. Por todo tipo de provação. E aí ele diz, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês tenham que ser entristecidos por todo tipo de provação. Irmãos, a palavra grega, provação, neste texto é peirasmos. É interessante, porque é a mesma palavra encontrada na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou a pedir, não nos deixe cair em tentação. De modo que a oração do Pai Nosso também pode ser, não nos deixes cair na provação. Veja bem, não é pedir para não ser provado, mas é pedir para não cair por causa da provação. Não é pedir para não ser tentado, mas é pedir para não cair na tentação. Pedro estava, irmãos, preocupado com a firmeza dos cristãos. E nós podemos ter a certeza, meus amados, que o Espírito Santo está preocupado sempre com a nossa firmeza. Não cair na provação era e é o não ceder. No caso do contexto de Pedro, a perseguição. Mas sempre é o não ceder à tentação de renunciar à fé, de vacilar na fé ou de fraquejar na fé. Com certeza, nenhum de nós quer ter a sua fé provada, quer ter a sua fé questionada, quer ter a sua fé desafiada, mas, como disse a teóloga especialista em estudos sobre o cristianismo primitivo, doutora Judith Perkins, eu achei muito bom esse pensamento dela, Deus não monta situações para provar a nossa fé como se montasse uma pista de obstáculos, ou como se fizesse uma prova de vestibular, mas nós cristãos sabemos que nenhuma fé poderá ser considerada uma fé genuína se não for provada. Se nós não passarmos, irmãos, por tribulações, se nós não passarmos por provações, nunca poderemos ter a certeza de que a nossa fé é autêntica. Com certeza, com o temor de vacilar na fé, ou até mesmo de perder a fé, há cristãos que se acham no direito de se alienar da sociedade, do que chamam se alienar do mundo, em nome da pureza, em nome da santidade. É claro que temos de ser puro e precisamos ser santos, sem santidade ninguém vê a Deus, quer dizer, não tem como orar, não tem como Deus ser visto na sua vida, eu tenho sempre falado sobre isso aí, não é? Sobre a pureza, o Apocalipse, então, chega a ser extremamente duro. Quem é sujo, suje-se mais, mas quem é puro, purifique-se mais ainda, porque isso tem a ver com o caráter do cristão mudado, renovado, transformado, regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas mesmo não pertencendo a este mundo, por isso sabendo que sempre os valores entre o cristianismo e secularismo, as diferenças entre os valores do cristianismo e do secularismo sempre criarão conflitos e tensões, não é no isolamento, não é na alienação que nós vamos preservar a nossa fé. É preciso que confiemos que nós seremos guardados pelo Espírito Santo de Deus, como disse lá Paulo, ao escrever aos Corinthianos, em nome da nossa salvação. E aí o apóstolo Pedro escreveu, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. É muito simples. Sem provação, sem sofrimento, sem dificuldades, a fé não é provada. Agora, não vamos levar a coisa para o outro lado. Ah, eu tenho que sofrer.
Se eu não estou sofrendo, tem alguma coisa errada com a minha vida. Eu preciso, então, ver o que está acontecendo. Eu já ouvi muito isso, e às vezes até de forma bem intencionada, mas há um perigo aí por trás, irmãos. A sua vida está bem? Você está sem problemas? Ninguém está doente na sua família? Você puxa o ar para dentro e solta, está respirando maravilhosamente bem? O dinheiro está dando para fazer as coisas? Agradeça a Deus, meu querido. Seja grato a Deus por isso. Diga, Senhor, obrigado, porque o Senhor está me abençoando. Mas quando tiver que acontecer alguma coisa ruim, Senhor, me ajude a não esquecer esses momentos bons que o Senhor me tem dado. Não me ajude a que eu não esqueça que tu tens cuidado de mim e que vais continuar cuidando de mim, mesmo quando a doença vem, mesmo quando a morte bate à minha porta. É isso que nós temos de ter no nosso coração. E esse tipo, irmãos, de cristianismo, de mensagem, que para mim é cristianismo puro e simples, não está tendo aceitação entre os chamados evangélicos dos dias de hoje. E nós temos uma constante proclamação de uma vitória a todo custo, de declarações, não é? De palavras de ordens, que não podem ser, inclusive, retrucadas, porque senão, aí passa a haver, inclusive, uma superstição. Cuidado, se você não disser aqui, recebo, eu recebo, você não recebe. Desde quando Deus está preso a essas coisas, queridos? Desde quando Deus está preso à ordem de homens? Nós é que estamos presos às ordens de Deus. Deus não está preso à ordem nossa, a mandamentos nossos. Não tem que eu dizer, eu te abençoo e eu recebo. Eu te abençoo, obrigado meu, eu também te abençoo. O meu desejo por abençoar é recíproco, né? Não tem que falar, porque se eu não falar, não vai acontecer. Aí a gente passa a viver um cristianismo místico, completamente fora daquele cristianismo puro e simples da palavra de Deus. E o que é pior, mentiroso. É um cristianismo mentiroso. Porque fala de bênçãos e etc, mas vai ver a vida das pessoas, acompanha a vida das pessoas e vê se é isso tudo mesmo, o que está acontecendo. Quanta gente morrendo, tendo problema, lares acabando nessas igrejas, pessoas vivendo situações pavorosas, porque nós somos seres humanos, não estou dizendo que está acontecendo isso lá, porque eles também estão fora, não é isso. Eu estou dizendo que isso acontece com todos os seres humanos. Não adianta iludir as pessoas. Venha para cá, você nunca mais vai ter isso, vai ter aquilo. Isso é mentira. Vai acontecer. E quando acontece, ou a pessoa fica reclusa, porque aí não pode nem falar e nem reclamar, porque se torna perigosa, é um exemplo ruim de fé, e a pessoa é alijada, e aí começa a ser acusada até de pecados para justificar o que lhes está acontecendo em suas vidas. Eu já falei isso aqui uma vez e vou dar esse exemplo, porque para mim ele explica bem esse negócio de Deus proteger e sempre proteger, mas nós acharmos que a proteção aí não foi de um jeito, ou não devia ter sido dessa forma, ou porque foi assim desse jeito e não foi assim do outro jeito. Não vai explicar o que eu vou contar não, mas vai apenas mostrar esta realidade. Isso é um fato que aconteceu no Peru, no tempo ainda do Sendero Luminoso, né? Quando eles invadiam as aldeias, as zonas rurais do Peru, para impor o seu governo, um governo paralelo ao governo oficial. E o maior obstáculo que normalmente esses terroristas encontravam eram os crentes evangélicos, eram os cristãos evangélicos. Não porque eles estivessem interessados em apoiar o governo sob qualquer aspecto, não era isso, eles sabiam que o governo estava fazendo muitas coisas ruins, mas é que eles entendiam que havia um governo oficial colocado, eleito pelo povo, e que esse governo devia ser obedecido. E o que era pior, esses terroristas insistentemente diziam que todos os crentes eram lacaios dos americanos, eram espiões dos norte-americanos, uma desculpa boba, tola idiota, né? Que ainda se continua dando, né? Em alguns desses países aí. Então, eles chegavam e os primeiros a serem machucados, mortos, presos, com ter casas derrubadas, incendiadas, normalmente eram os cristãos evangélicos. E eles chegaram numa determinada vila, né, onde o trabalho evangélico era até um trabalho próspero, acho que a vila quase toda era já evangélica, e eles se dividiram em duas facções. Uma facção foi para aquela vila e uma outra facção foi para uma outra vila, um pouco distante, aonde eles chegaram e estava acontecendo uma reunião de oração de jovens.
me parece de uma congregação presbiteriana, qualquer coisa assim. E eles chegaram, né, a facção que foi no primeiro grupo foi a igreja de um pastor que eles chamaram na época de Pablo. A notícia veio com esse nome. Não sei se quiseram esconder o nome dele de verdade ou se esse era o nome de Pablo mesmo. E os homens do Sendeiro Luminoso chegaram e disseram, bem, ou você vai agora na praça pública e dizer que as pessoas têm que nos servir, que eles têm que aceitar o nosso governo, a nossa disciplina, ou você vai morrer. E o pastor disse, nessa disciplina de vocês, inclui Deus fora? Vocês colocaram Deus para fora? Não, Deus está fora. Nada de Deus. Não tem que falar esse negócio de Deus, que isso é uma bobagem muito grande. Isso agora mesmo que eu não falo. Aí eu não falo. Porque agora eu tenho uma outra razão. Você vai morrer, ou vocês podem me matar. Vocês podem me matar. Mas eu não vou falar isso, eu não vou na praça pública e não vou fazer isso. Não vou pedir apoio para vocês, porque eu conheço a ideologia de vocês. A ideologia de vocês é ateísta, não é? E vocês querem trazer um tipo de regime que Deus está fora, como em outros países aí que existe. Então, eu não vou fazer isso. Então, pastor, você quer morrer mesmo? Não é que eu queira morrer. Eu não quero morrer. Eu tenho filhos para criar, tenho esposa para cuidar, eu não quero morrer, mas eu não vou trocar a minha vida por isso. E eles fizeram, bem, então você vai servir de exemplo. Irmãos, amarraram o pastor numa cadeira na porta da igreja, colocaram bombas de dinamite debaixo da cadeira. Disse, olha, seu pastor teimoso, fanático, vai sobrar nem a sua alma. Se existe alma, nem a sua alma vai sobrar com essa explosão. Queridos, acenderam as dinamites, dinamite explodiu, derrubou o templo todo. Quando a poeira baixou, o pastor estava em pé, sem um arranhão, frente à cadeira, que também não existia. A cadeira já não existia mais. Mas ele estava em pé, sem um arranhão. Foi uma comoção entre os guerrilheiros. Alguns deles não aguentaram e caíram chorando de joelho. Alguns tinham conhecimento do cristianismo, aquela história até parecida no Brasil, onde tinham pais, né, evangélicos, e alguns diziam, agora eu vejo que Deus é verdade, que o evangelho é verdade. Mas eu não lhes falei de uma segunda facção, que foi para uma outra cidadezinha, e lá chegou, encontrou uma igreja, onde os jovens estavam orando, mataram todos eles. Todos eles foram mortos. Aí você pergunta, por que o Pablo foi salvo e aqueles irmãos não foram salvos? O Pablo era mais crente, mais queridinho de Deus, e aqueles jovens que estavam orando não eram? Não pense nisso, querido. É que os pensamentos de Deus não são os meus. A maneira de Deus agir não é a minha e nem a sua. Esse equilíbrio que eu e você queremos ter, essa tal coerência que nós exigimos, que se achamos com direito até de cobrar os outros de incoerentes, às vezes até essa mesmo, não é? Mas a gente se esquece que a gente não pode tratar Deus da mesma forma, porque a coerência de Deus não é a nossa coerência, a minha coerência não é a coerência de Deus, eu não tenho os pensamentos de Deus. E eu resumo a história com um fato maravilhoso que aconteceu. Depois do que aconteceu com o pastor Pablo, que isso foi um milagre, Deus protegeu de fato. E os outros não, Deus abandonou. A igreja na cidade do pastor Pedro cresceu naquele ano 200%. A igreja na vila onde todos os crentes que estavam orando morreram, cresceu 600%. E praticamente tinha o mesmo número de crentes. Num, viram a manifestação do poder de Deus. No outro, viram a manifestação do amor a Deus. Então é isso, irmãos, que Deus quer usar. Então Ele nos protege, Ele nos guarda, o que não significa vivermos a vida em brancas nuvens, mas significa que de uma forma ou de outra, esta proteção vai acontecer. Da maneira que Deus quer, não da maneira que eu acho que tenha de acontecer. É o tal do seja feita a tua vontade, que muitos dizem que é manifestação de falta de fé, mas que não é não. É manifestação de coragem
para dizer: eu estou sempre sob a tua vontade, Senhor, e o que tu queres, porque o que tu queres pode ser que eu não compreenda por quê, mas lá no fim, um pouco mais adiante, eu vou saber que foi a melhor coisa que devia acontecer e que aconteceu para mim. Que Deus nos abençoe, irmãos, nesse estudo, para a nossa vida devocional, não apenas para o conhecimento, mas para a vida a nossa vida cristã do dia a dia, porque, mais uma vez, isso ainda é novidade dizer, alguém diria que era redundância. Eu tive um professor, era inglês, ele tinha esse negócio: não viesse fazer algum trabalho e que você dissesse, porque o apóstolo Pedro usou de palavras maravilhosas, ele dizia: para com esse negócio. Não precisa falar isso não, porque é claro que as palavras dele têm que ser maravilhosas, corretas, e de Paulo e dos outros. Né? Você não fica com esse negócio que isso é perder tempo. Mas às vezes a gente não tem como, né? A gente tem que achar maravilhoso. As palavras de Pedro são maravilhosas, a teologia de Pedro é extraordinária, os exemplos de Pedro são fantásticos. Então que Deus nos abençoe e que nos apeguemos a esta palavra, que ela nos ensine a viver, irmãos. Por mais difícil que às vezes seja o cristianismo, como ele deve ser entendido e vivido. Mas, pelo menos, o cristianismo bíblico, puro e simples, é verdadeiro. É verdadeiro. Não vai nos decepcionar. Não vai nos levar a dizer: puxa, eu pensei que era assim, mas não era. Não. Eu pensei que era assim e é assim mesmo. É dessa forma que aconteceu. E aí Deus vai continuando a fazer o que Ele tem de fazer e tem feito em nosso meio. Vamos, então, encerrar nesse momento com a impetração da bênção. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, a orientação, a direção, o cuidado do Espírito Santo esteja conosco, que participamos da gravação deste culto, esteja com você agora na sua casa ou em outro lugar, nos acompanhando pela mídia, e com o povo de Deus presente em toda a terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.